Vamos lá, João Miguel Lotufo conceituando o time do Flamengo. Derrotado em casa para a equipe do Atlético, da equipe do Fortaleza. 2-1, começando pelo goleiro Rossi. Quantas estrelas para o Rossi? Não teve culpa nos 2 gols da equipe do Lion, fez boas defesas ao longo de todo o confronto. Eu vou deixar ele com 2 estrelas. O Wesley. O Wesley foi o pereba porque ele acabou contribuindo, né? Os 2 gols da equipe do Fortaleza surgem de bobeiras dele. Primeiro um gol contra, depois uma falha da marcação. Faltou noção de espaço para o Wesley, que cedeu ali um buraco e o Fortaleza soube aproveitar muito bem. Seguimos com o glorioso Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, que não achei que fez um jogo ruim, mas que na construção ele tem uma certa dificuldade. Acho que até por isso foi sacado no segundo tempo, para melhorar um pouquinho essa saída de bola do time do Flamengo. Fabrício Bruno vou deixar com 2 estrelas. Davi Luiz. Davi Luiz da mesma forma, né? O Davi Luiz fez um primeiro tempo bom, principalmente depois que o Fortaleza sai na frente, ele acerta um pouquinho mais a marcação, o Flamengo cresce depois que o Fortaleza sai na frente do marcador, e no segundo tempo ele vira meio que quase que um terceiro volante, né? Muitas vezes tentou se aventurar ao ataque, tentou finalizações. Eu vou deixar ele com 2 estrelas também. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, um jogo que não participou tanto quanto normalmente tem sido de costume, né? É o cara que ataca bastante a linha de fundo, chega bastante ao corredor. Nessa partida em si, achei que ele ficou um pouquinho mais nessa intermediária, muitos cruzamentos longos, né? E não tanto aquela ultrapassagem de costume. O Ayrton Lucas eu achei que ficou um pouco abaixo. 1 estrela para ele. Alan, talvez um dos piores do time do Flamengo, não à toa foi muito vaiado, como trouxe a informação nosso querido André Baixá. Eu acho que o Alan, eu não entendo muito a função que ele tem nesse time do Flamengo, se ele é um primeiro volante, se ele é um segundo. O fato é que ele não é nem de longe aquele jogador que já foi naquela equipe do Atlético Mineiro. 1 estrela para ele hoje. Eric Pulgar. O Pulgar jogando uma posição um pouquinho mais à frente, né? Normalmente ele faz esse primeiro volante. E o Pulgar é um cara importante para trazer essa intensidade, uma pegada a mais, uma boa dinâmica com a bola no pé. O Pulgar eu vou deixar com 2 estrelas. Gerson. Talvez hoje também um dos jogadores que o Flamengo sentiu um pouco de falta, porque não fez uma grande partida. O Gerson, que vinha muito bem nos últimos jogos, principalmente nas 2 partidas do mini Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro no Maracanã, depois contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, que ele comandou o meio de campo do Flamengo. Hoje eu achei ele um pouco abaixo. O Gerson vou deixar com 2 estrelas. 2 estrelas. Matheus Gonçalves. Esse foi uma grata surpresa, né? Uma novidade pro Tite, um jogador que a gente pode, quem sabe, ver por mais vezes nesse time do Flamengo, porque fez um belo jogo, em especial no primeiro tempo, muita movimentação, um cara que sempre tá procurando ficar onde a bola se encontra, né? Então ele começou pelo lado esquerdo, jogando um pouco mais por dentro, terminou pelo lado direito e gerou muitos problemas para a defesa do Fortaleza, principalmente pelo lado do Felipe Jonathan. Então hoje o Matheus Gonçalves para mim foi um dos jogadores que conseguiu destaque nesse time do Rubro Negro. Vou deixar ele com 3 estrelas. Luiz Araújo. Luiz Araújo, também uma partida no primeiro tempo de bastante movimentação, né, de fazer aquela variação que a gente conversava, de fechar um pouco mais por dentro para abrir esse corredor para o Wesley participar das jogadas. Funcionou em alguns momentos, mas o Wesley não conseguiu aproveitar nos cruzamentos em si. O Luiz Araújo, que termina o jogo atuando pelo lado direito, lado onde ele não é muito utilizado, né, ele normalmente atua mais pelo lado canhoto. Ele atua mais pelo lado... O lado esquerdo é por onde ele menos atua e o lado direito é por onde ele mais atua, e terminou jogando pelo lado esquerdo. Acho que ele não rende tanto por esse setor. Eu vou deixar o Luiz Araújo com 1 estrela também, não foi bem no jogo. Pedro. O Pedro, que fez o gol, tomou a penalidade e converteu, né? Foi lá e bateu com muita eficiência e muita categoria também, deslocando o bom goleiro João Ricardo. Mas o Pedro não achei que teve tanta participação no jogo. Acho que o Flamengo poderia ter explorado um pouco mais o pivô dele. Quando explorou, gerou um certo desconforto na defesa do Fortaleza, num lance com o Matheus Gonçalves. Então acho que o Pedro poderia ter sido melhor explorado, ser melhor aproveitado hoje pelo time do Flamengo,
que forçou muito bola, forçou muito cruzamento, e acho que o Pedro pode render mais fora da área, às vezes, do que dentro, porque ele é um cara que tem essa característica, tem essa facilidade para também atuar fora, e acho que ele ficou muito preso, muito encaixotado no meio da marcação do Fortaleza. O Pedro eu vou deixar com 3 estrelas também. Daqueles que entraram, Gabigol. Como eu falei, o Gabigol tinha entrado, pra mim, entrou muito bem nesse segundo tempo, não à toa quando eu terminei o comentário, logo em seguida ele fez o gol, mas foi bem anulado pelo VAR. Achei que o Gabigol deixou o time um pouco mais rápido, mais dinâmico com a bola, mais incisivo também, criando com mais facilidade. O Gabigol eu vou deixar com 3 estrelas. Léo Ortiz. Aí é aquela tentativa, né, eu acredito, né, na cabeça do Tite, de você renovar um pouquinho o fôlego da marcação, já que o Flamengo se lançava para o campo de ataque, tanto ele quanto o Léo Pereira, acho que entraram nessa categoria, né, de você deixar um pouquinho a defesa mais reforçada fisicamente para aguentar e se equiparar também, se igualar, melhor dizendo, aos contra-ataques, na velocidade dos contra-ataques do Fortaleza. Eu vou deixar o Léo Ortiz com 2 estrelas. Léo Pereira. Da mesma forma, né? Como eu falei do Léo Ortiz, vou deixar o Léo Pereira também com 2 estrelas. Carlinhos que perdeu um gol feito, né? Um belíssimo cruzamento do Gabigol. Ele acabou pegando mal ali na cabeça, desperdiçou uma boa chance. Foi a tentativa do Tite de colocar mais estatura, mais uma referência dentro da área do Fortaleza, mas na prática acabou não funcionando tanto. 1 estrela pro Carlinhos. Perfeito. Flamengo não entrou mais ninguém, né? Acredito que não. Conjunto do Flamengo. O Flamengo hoje eu vou deixar com 2 estrelas. Acho que fez um primeiro tempo muito bom. Depois de tomar o gol, conseguiu ter o controle do jogo. Muito também por conta da postura do Fortaleza, que recuou suas linhas. Mas no segundo tempo eu achei o Flamengo abaixo. O Flamengo que demorou um pouquinho para se encontrar nessa segunda etapa. E o Fortaleza soube aproveitar muito bem a oportunidade. Aliás, as oportunidades que teve. Então eu vou deixar o coletivo do Flamengo com 2 estrelas. E o Tite? Quantas estrelas para o Tite? O Tite eu vou deixar com 2 estrelas também. Acho que ele teve acertos, mas teve erros também ao longo do jogo. O principal deles foi a novidade do Matheus Gonçalves, que acho que entra muito bem e me parece que pode ganhar uma sequência. Já que o Flamengo tem alguns desfalques nesse posicionamento ali pelos lados do campo, né? Não tem Cebolinha, não tem Bruno Henrique também. Eu acho que o Matheus Gonçalves acaba virando uma opção depois do jogo de hoje. Mas eu não entendi muito bem as mexidas dos zagueiros, né? Acho que foi um pouco disso que eu comentei com você sobre reforçar um pouquinho o fôlego, né, do sistema defensivo. Mas eu achei que criativamente o Flamengo no segundo tempo ficou devendo. Então, 2 estrelas pro Tite. 2 estrelas pro Tite, tá aí, portanto, o conceito do Flamengo aqui na Voz do Esporte.